Olá, pessoal. Eu sei que a gente tá com um conteúdo muito grande, são vários vídeos, mas isso aqui é para consulta, tá? A ideia é você tentar fazer a sua revisão, você tentar resolver a lista, e se tiver dúvida, você corre para cá para os vídeos. Amanhã, na nossa aula online, a gente vai tirar qualquer dúvida que não esteja dentro aqui da lista ou que ainda esteja persistindo, tá? Então, esse último vídeo a gente vai para a questão número 7. Um gás perfeito sofre uma expansão, realizando um trabalho igual a 300 Joule. Ao final da expansão, a energia interna do gás sofre um acréscimo de 80 joules. Qual é a quantidade de energia recebida pelo gás? Então, aqui a gente tem que lembrar o quê? Que a variação da energia interna do gás é igual ao calor que ele recebe menos o trabalho que ele realiza. Lembrando que o trabalho que ele realiza tem sinal positivo. Esse menos aqui é da fórmula. Essa daqui é a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, como ele falou aqui em acréscimo, significa diferença entre o final e o inicial. E é uma diferença positiva. Então, nosso ΔU são 80 joules. A questão diz que ele realiza um trabalho de 300 joules. E ele quer saber a quantidade de energia recebida, o calor. Então, aplicando aqui na primeira lei, a gente tem energia interna 80 igual calor menos, esse menos é o da fórmula, como o trabalho é realizado é positivo, não tem aqui. Então, o calor vai ser 300 mais 80 joules. Então, o calor recebido é de 380 joules, tá? Então, aqui, primeira lei da termodinâmica, conteúdo do capítulo 6. Questão 8. Considere uma máquina térmica que recebe 300 joules de uma fonte quente e converte 160 joules em trabalho realizado. Qual é a quantidade de energia rejeitada para a fonte fria? Então, a gente tem que lembrar que na máquina térmica, ela recebe calor de uma fonte que a gente chama de fonte quente e ela transforma isso numa energia útil. A gente aproveita isso, que é o trabalho. Só que ele não consegue transformar todo o calor recebido em trabalho. Então, uma parte ele rejeita, ele dispensa. E ele dispensa para o que a gente chama de fonte fria, tá? Então, na máquina térmica, ela recebe um calor da fonte quente. Esse calor ela transforma em trabalho e o que ela não aproveita, ela joga fora na fonte fria, tá? Como a gente pensa que o gás está perdendo energia, aí o calor fica negativo. Por isso que eu sempre coloco em módulo aqui, tá? Pra gente lembrar que é o valor. Então, essa máquina térmica aqui, vamos aplicar então. Temos o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor jogado na fonte fria. Ele diz que essa máquina recebe 300 joules de energia e converte isso em 160 joules. E ele quer saber a quantidade de calor da fonte fria. Então, a quantidade de calor da fonte fria vai ser a diferença entre o calor recebido e o calor gasto no trabalho. Então, o calor da fonte fria aqui, o calor que ele rejeita, vai ser 300 menos 160. 140 joules, tá? Isso para a máquina térmica. Lembrando que se a gente tem uma máquina frigorífica ou
um refrigerador, o que ele faz? Ele gasta um trabalho para quê? Para retirar calor de uma fonte fria, que ele quer resfriar, né? Ele tira o calor da fonte fria e joga na fonte quente. Então, a expressão aqui é diferente. No caso do refrigerador, vou colocar aqui embaixo. O trabalho vai ser igual ao... Não, peraí. Ai, gente, eu decidi mostrar aqui, porque tá tão bonitinho no slide, né? Mas a relação que o calor da fonte quente é igual ao trabalho, mais o módulo da calor da fonte fria vale também para a máquina, para o refrigerador, tá bom? O que vai mudar vai ser na hora de calcular a eficiência, porque o refrigerador tem eficiência e não rendimento. Bom, mas a questão é uma máquina térmica, né? Então, o calor que ele rejeita para a fonte fria é de 140 joules. Questão 9. A questão 9 traz uma questão de ciclo de Carnot. Aí, lá no ciclo de Carnot, vale tudo das máquinas térmicas. O rendimento é o trabalho realizado em razão do calor da fonte quente, do calor recebido. Isso aqui pode ser escrito como calor da fonte quente menos calor da fonte fria sobre trabalho. Isso aqui resulta em 1 menos razão calor da fonte fria, razão calor da fonte quente. Isso vale para qualquer máquina. Só que no ciclo de Carnot, essa razão, calor fonte fria e calor fonte quente, é a mesma para a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Então, para o ciclo de Carnot, você também pode escrever que o rendimento vai ser 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. A questão, ela deu o calor da fonte quente. Não, é isso. E a razão entre, presta atenção, quente e frio. Temperatura quente, temperatura fria é 4/3. Então, se você for aplicar nessa fórmula aqui, você vai usar 3/4, tá? Porque na fórmula é a razão do frio pelo quente, tá bom? Aí, peça o rendimento, o trabalho útil, quantidade de calor rejeitada para a fonte fria e a potência útil. Lembrando que potência é a energia, ou seja, o que a gente está aproveitando é o trabalho, dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui vai dar unidade de joules por segundo, que é a mesma coisa de watt. Não vou resolver ela aqui, porque ela é muito parecida com o exercício resolvido 15 da página 108 do livro. E aí, aqui tem o gabarito para vocês, tá bom? Deixar vocês exercitarem. Qualquer dúvida, a gente conversa amanhã na nossa aula online, tá bom? Bons estudos, pessoal. Até mais.